2, verso 11 a 22. Semana passada estudamos Efésios 2, do 1 até o 10, um texto sensacional, o versículo 1 e 10. Se você não ouviu, já está no site a mensagem da terça-feira passada, do verso 1 até o 10, que eu falei que o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós e Deus trabalha através de nós. Efésios 2, 1 a 10. E hoje nós vamos continuar do verso 11 até o 22. E já vou separar, fazer as divisões do texto, 3 divisões que o texto nos apresenta. Eu já vou mostrar para os irmãos aí a leitura com as divisões de cada texto. A primeira parte do verso 11 fala da separação. Paulo está falando ali da obra que Deus fez, e agora ele fala: olha, vocês que eram gentios, gentios na Bíblia significa aqueles que não são judeus, ou seja, se você não é judeu, você é um gentil, gentil com o, né? Gentil quer dizer uma pessoa que não fazia parte do povo de Israel. A Bíblia, o Antigo Testamento, do capítulo 12 de Gênesis, a partir do capítulo 12 até o livro de Malaquias, a Bíblia relata a história dos filhos de Abraão, do povo de Israel. No Evangelho de Mateus, quando Jesus vem, a partir daí o propósito de Deus é revelado, ou seja, a ação e a salvação de Deus não são só para os filhos de Abraão, mas são para todos os povos. E essa revelação Jesus traz e mostra isso, mas o apóstolo Paulo foi o apóstolo que teve essa visão maior, essa visão completa, de que a salvação não se restringe apenas aos judeus. No livro de Atos você vai ver que o apóstolo Pedro tem dificuldade de ver o Espírito Santo agindo sobre o não-judeu, ele toma um susto, Depois era um problema tão difícil para os discípulos judeus que a igreja se reúne, os líderes se reúnem em Atos 15 para falar, eles também, para eles também aí Paulo vem, Barnabé vem e fala, a salvação é para todos os povos, e aí a igreja ali começa a expandir, mas você vai ver que a igreja de Jerusalém ficou uma igreja restrita, tanto é que depois do ano 70 Jerusalém é destruída, e aí através do apóstolo Paulo o evangelho alcança todos os povos, e chegou até nós. Foi Paulo que levou o evangelho para a Europa, para a Ásia Menor, e a partir da Europa o evangelho chegou até nós, que não somos judeus. Então essa revelação Paulo expressa aqui, nesse texto que nós vamos ler, você vai ver Paulo falando sobre isso. Olha, vocês que não são judeus, vocês eram separados, vocês experimentaram a separação. O que os gentios eram antes de Cristo, o que os povos não judeus eram separados, essa é a primeira coisa. Nós vivíamos separados, e por causa disso éramos desprezados pelos judeus. Os judeus desprezavam os gentios, e não tinham qualquer tipo de contato. Quando Pedro, em Atos capítulo 10, Pedro tem uma visão que vê os animais assim, que ele não podia comer, e Deus fala para ele, mata e come, e Pedro fica pensando naquilo, aí vem Cornélio, um centurião romano, ou seja, um não-judeu, e fala, Pedro, o Deus mandou te chamar, e Pedro vai na casa de Cornélio, e Pedro entra na casa de Cornélio. Veja bem, um judeu não entrava na casa de um gentil, entendeu? Não entrava. Um gentil, nós não entrávamos no templo de Jerusalém, nós ficávamos no pátio externo, no átrio externo, no pátio dos gentios. Nós não podíamos cultuar a Deus com os judeus, e um judeu não entrava na casa de um gentil. Pedro entrou na casa de Cornélio. Quando ele entrou, porque Deus mandou, ele falou, eu estou entrando aqui, mas vocês sabem que eu não devia entrar. E ele começa a, veja bem a separação que tinha, era muito forte, e os judeus, é óbvio que eles se consideravam o povo escolhido, e o resto era o povo pagão, ímpio. Então Paulo diz assim, vocês eram assim, portanto, verso 11, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento,
Vocês nasceram, não eram do povo escolhido. E chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Quer dizer, o sinal da aliança que Deus fez com Abraão, quando Deus chamou Abraão em Gênesis 12, Deus chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão, e o sinal da aliança que Deus fez com Abraão era a circuncisão, o corte do prepúcio do pênis do menino ao 8º dia, para marcar que a semente de Abraão era separada. Era separada. Então, dentro dessa aliança, todos os circuncisos, filhos de Abraão, olhavam para os outros e falavam: vocês são incircuncisos, vocês são incircuncisos, quem vocês pensam que é? Então era assim que eles viam: vocês chamados de circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Quer dizer, eles eram circuncidados por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo. Nós estávamos espiritualmente perdidos, os gentios somos nós. Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nós éramos, não tem o sem teto, sem terra, sem um monte de coisa. Os gentios eram sem Cristo, sem comunidade, sem esperança e sem Deus no mundo e sem aliança. Assim eram vocês, espiritualmente perdidos. Nós não estávamos dentro da aliança, nós éramos estrangeiros, nós éramos separados, nós éramos tudo isso. Por isso que os apóstolos de Jesus tiveram dificuldade, Tiago tinha dificuldade, Pedro tinha dificuldade, porque eles viveram aí a tradição mais de 1000 anos, tendo a mesma visão. Deus é só dos judeus, a salvação é só para nós. Mais de 1000 anos as tradições religiosas, aí chega e muda tudo assim, de uma hora para outra. Deus muda, eles ficam assustados, eles não conseguem. Por isso que o apóstolo que conseguiu assim fazer e ter essa visão maior foi o apóstolo Paulo. Foi o apóstolo dos gentios, mesmo sendo judeu de judeus, fariseu, mas Jesus revelou para ele isso daqui, vocês eram assim, vocês eram separados, nós éramos assim, vocês eram separados. Era assim que nós vivíamos, e nós vivíamos fora das alianças. Agora, dentro do Antigo Testamento, tinha promessas, tinha histórias que já colocavam que Deus queria salvar os gentios. Tem promessas, tem profecias, tem histórias. Por exemplo, a história de Jonas. A história de Jonas é Deus mostrando para Israel: olha, a salvação não é só para vocês. Na genealogia de Jesus, entra lá 3 mulheres, entre elas entra a Tamar, a prostituta, Raabe, a prostituta, que ela não era do povo de Deus. Ruth, a estrangeira, moabita, entra também. Deus mostrando para eles: olha, a salvação é para todos os povos. Naamã, no Antigo Testamento Deus vai mostrando, mas eles ainda não tinham compreendido totalmente. E aí, no Novo Testamento, Paulo vem, especialmente nesses versos que nós estamos lendo, Paulo diz: veja bem, assim eram vocês, mas, segundo, vocês foram reconciliados. O que Deus fez pelos gentios, o que Deus fez por nós, Verso 13 e 14, mas agora, mais de novo, vocês eram assim, sem Deus, sem esperança, sem Cristo, sem aliança, sem participar das promessas, vocês eram assim, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Havia um muro que separava judeu e gentil, povo de Deus, povo pagão, gente da aliança, gente fora da aliança. Havia um muro, esse muro que separava. Jesus Cristo veio e destruiu esse muro, destruiu a separação, destruiu a inimizade, e Jesus fez a paz entre os gentios e Deus. Entre os gentios e Deus. Você lembra quando você era menino, você brigava com o outro, botava o dedo assim, e está de mal, parte aqui no meio, assim, está de mal, não falo mais com você.
né? Estou de mal. Quando Adão pecou, Adão cortou e está de mal, né? Até aquele famoso desenho que tem o dedo de Deus assim, né? Que aproxima Deus e Adão, na verdade eles estão se separando, aquela imagem que tem lá na Capela Sistina, do Michelangelo, que é o dedo de Deus e Adão assim, parece que a imagem eles estão se aproximando, mas na verdade eles estão se separando, é o dedo de Deus e o dedo de Adão. O pecado cortou e o homem se tornou inimigo de Deus, por causa do pecado. Agora Jesus veio reconciliar, fazer a paz. Deus que foi o ofendido, Ele mesmo faz a paz. Jesus veio fazer a paz entre os homens e Deus, e entre Deus e os homens. Jesus veio reconciliar, e Jesus veio fazer a paz entre homem com homem. Entre os povos, entre as separações que havia, Jesus veio fazer a paz. Ele é a nossa paz. Ele destruiu a barreira de separação. A maior divisão que poderia haver entre seres humanos era a divisão judeu e gentil. Jesus derrubou essa barreira, essa separação. Jesus destruiu essa separação. Ele destruiu o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Jesus acabou com aqueles mandamentos cerimoniais em si mesmo. Ele destruiu tudo isso que eram mandamentos para os judeus, para o povo judeu, que era para aquele tempo, aquelas ordens que o Senhor deu, era para os judeus. Jesus cumpriu todas elas em si. Em si ele cumpriu e anulou e cumpriu todas elas nele. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Jesus Cristo, no seu corpo, levou o pecado do judeu e do gentil, levou a condenação nele mesmo, e em si mesmo, ele destruiu o poder do pecado, em si mesmo, ele uniu os dois povos, e reconciliou com Deus, e dos dois povos fez um só, pelo qual ele destruiu a inimizade, e fez um novo homem, uma nova humanidade. Paulo está dizendo, Jesus Cristo criou uma nova humanidade agora. Antes existia judeus e gentios, agora existe uma nova humanidade, que são os discípulos de Cristo, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo na terra, é a nova humanidade, é a nova humanidade. Esses dias eu assisti a um filme que mostrava lá o período do comunismo, ex-União Soviética, e a União Soviética eles usavam muito esse termo, o comunismo clássico usava muito esse termo, nós estamos construindo o novo homem, e eles têm aquela ideologia de construir um novo homem, para viver dentro da ideologia comunista e de criar um homem novo, como eles falam, né? Para viver debaixo daquele sistema comunista que eles diziam. E o homem tentando mudar o homem, deu talvez um dos maiores fracassos da história humana, foi o comunismo, e de todas as grandes coisas estúpidas que o ser humano já produziu no mundo, talvez o comunismo tenha sido uma das maiores de todas elas, né? O comunismo. E eles tentavam produzir, mas o que produziu? Produziu barbárie, morte. O grande patrono da União Soviética, o Stalin, diz que só ele matou 60 milhões de pessoas. Só o Stalin. Matou os próprios russos de fome. Porque esse é o velho povo, esse tem que morrer para nascer o novo homem. Então, só ele é atribuído a ele a morte de 60 milhões de pessoas, mais até do que o Adolf Hitler. Mas, ideologia, a mente do homem querendo produzir um novo homem. Quem que pôde fazer isso? Cristo Jesus, que criou um novo homem. Um novo homem. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. É muito interessante esse texto anterior e esse texto que diz assim, Jesus é a nossa paz, Jesus fez a paz e Jesus anunciou a paz. É muito legal. Ele é a paz, Jesus Cristo. Ele fez a paz com o homem e ele fez a paz dos homens. E mais, ele anunciou essa paz que eu vim trazer, unir vocês em torno dessa paz. Ele veio e anunciou paz aos gentios e judeus, e agora todos temos acesso ao Pai por meio de um só
Espírito, Jesus Cristo veio fazer a paz. Veio fazer a paz. Eu estava lendo no ônibus ontem o novo livro do Philip Yancey, chamado O Eclipse da Graça. E tem um capítulo lá, que é um capítulo impressionante. O Philip Yancey cita 2 antropólogos, ateus, americanos, que o cara pesquisou, um deles pesquisou na África, ele viveu na África um tempo, trabalhou na ONU, e o cara pesquisou, e ele falou assim: o que pode mudar a África? Especialmente a África miserável. E ele estudou lá, e ele fala assim: eu sou ateu, mas a única mudança da África que eu vi foram graças aos missionários cristãos. A única solução para a África está com os missionários cristãos. E o cara escreve assim um parágrafo enorme, que ele diz: aquela mentalidade passiva da África pobre, passiva. E aí eu diria, dos indígenas, Kaiowá, Guarani, que são tribos, tem tribos que são diferentes de outras tribos. A tribo Terena é diferente da tribo Guarani, essas tribos são mais passivas. Então eu estava lendo esse texto que o Yancey diz lá, e o antropólogo escreve falando assim: as mudanças que eu vi na África, hospitais, escolas, progresso social, mudança da miséria, foram graças aos missionários protestantes evangélicos. Esses é o que pode mudar a África. E o outro antropólogo também, cético, ateu, ele fala assim, ele diz assim: eu não consigo crer como eles, eu não consigo aceitar a doutrina deles, mas não tem outra solução. Ele diz assim: todas as políticas assistenciais da ONU, todos os programas de reforma social, política, econômica, todos os milhões investidos no meio da pobreza, ele diz assim: esses programas não dão em nada, porque a mensagem dos missionários muda o coração. O cara fala isso. O cara que trabalhou na ONU, que é ateu, que é cético, ele fala assim: muda o coração. E aí o outro antropólogo também pesquisou os programas assistenciais americanos e aqueles que são baseados na fé. E ele diz: os programas assistenciais investem milhões para recuperar o cara que é viciado, que é drogado, e não dá em nada. E aqueles que são baseados na fé mudam. E aí o cara diz assim, é impressionante. Impressionante, assim: a solução está com os missionários. E aí o outro fez uma pesquisa, é fantástico isso, pesquisou os lugares do mundo onde há maior desenvolvimento social, econômico, de educacional, de hospitais, nesses países pobres aí, o cara pesquisou, e lugares onde os índices da pobreza e da miséria são lá embaixo. Ou, por exemplo, lugares onde não há direitos humanos, onde vive em guerra, a Somália, a Eritreia, são países que vivem em guerra, está em guerra há 30 anos, está destruído o país. E outros países que há um desenvolvimento social, humano, educacional. E ele pesquisou, e esse antropólogo não cristão, ele diz: sabe por que esses que estão melhores do que os outros? A razão são os missionários cristãos que chegaram lá e fizeram a diferença nesses lugares. É um negócio impressionante. É o que Jesus fez. A revista Veja, teve um tempo atrás, teve uma americana. Às vezes o pessoal fala de americano, né? Fala mal do mas tem uns missionários americanos nesse mundo. Eu fico admirado, espantado com os missionários que já saíram dos Estados Unidos. Tem uma mulher que saiu dos Estados Unidos na década de 50,
e veio para a Amazônia brasileira. Diz que essa mulher tinha menos de 1,60 m, assim, era baixinha, veio sozinha para a Amazônia brasileira. E veio pregar o evangelho para os índios da Amazônia. E ela traduziu o Novo Testamento sozinha para aquela tribo lá. Sophia Miller, o nome dela. E eu já contei aqui que uns 3, 4 anos atrás a revista Veja publicou uma reportagem sobre essas tribos lá. E ela dizia o seguinte: olha, aquela parte da tribo que não aceitou o trabalho da Sophia Miller estão no alcoolismo, estão na destruição. Aquela parte da tribo que lê a Bíblia, eles avançaram, mudaram a vida, saíram daquela pobreza e daquela miséria, por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Então é impressionante, hoje você vai ver o pessoal chegando a essa conclusão, que a solução para a pobreza, para a miséria, é Jesus Cristo, que fez a paz, que transforma o coração, que transforma as pessoas, que muda as gerações, que mudam as nações. Jesus Cristo que fez a reconciliação entre o homem e Deus e entre o homem com o homem, entre os povos. Terceiro, Jesus fez a unificação, unificados. O que os judeus e gentios são em Cristo? Eles são agora uma nação e uma família. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nós não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos a nação de Deus, somos o povo de Deus e fazemos parte da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Vocês que não eram povo, agora vocês são povo de Deus. Vocês que não eram família, agora vocês são família de Deus, uma só família. E agora, o judeu, aí é um negócio também que o crente brasileiro tem uma veneração pelo judeu, né? Se o judeu não crê em Jesus Cristo, ele está perdido, cara. Tem igrejas aí colocando a bandeira de Israel, usando aqueles termos de Israel, ressuscitando o nome de Yahvé, do Velho Testamento, chamando Deus de Yahvé, fazendo as festas dos tabernáculos, festa disso, festa daquilo, tudo isso é bobagem. Porque agora o povo de Deus somos nós, a família de Deus somos nós. Se o judeu não receber Jesus Cristo, ele está perdido. Se o judeu hoje ele não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele está perdido. Ele não é salvo porque ele é judeu, porque agora a família de Deus é quem está em Cristo Jesus. É quem está em Cristo Jesus. Não é porque o cara é judeu que ele tem a salvação por si só. Nada disso. Quando Paulo diz lá que todo Israel será salvo, é no final dos tempos, quando Jesus se revelar, aquele remanescente de Israel vai crer em Jesus, e aí aqueles que estiverem vivos, que crerem em Jesus, está lá em Romanos, esses serão salvos. Então, a ideia de que judeu, por ser judeu, ele já tem, não. Agora, nós somos de Jesus Cristo. Nós somos de Jesus, somos a nova aliança. E a nova aliança é infinitamente superior do que a velha aliança, porque a velha aliança era símbolo e sombra da plenitude que viria em Cristo. Nós somos a nação de Deus. Quem é o povo de Deus? A igreja de Jesus Cristo. Nós somos a família de Deus, e Paulo diz mais, e nós somos o santuário de Deus, o templo vivo de Deus, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Agora Deus mora na terra, não mais no templo de Israel, mas na igreja de Cristo. Nós, o templo vivo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus habita em gente viva, em templos vivos, que é a igreja de Deus, e que Paulo usa a figura, ele está nos edificando nesse templo, nessa morada de Deus, que é a morada de Deus, que é a igreja, que é o povo de Deus. Então, vocês que eram gentios, pagãos, alheios, separados de Deus, vocês foram reconciliados, foram unidos, se tornaram um só povo, uma só família, em Jesus Cristo nosso Senhor. E Jesus destruiu o muro da inimizade e da separação. Aí isso serve para nós. O mundo hoje, ele é separado por classes sociais,
raciais, que é um negócio que a ciência já provou que raça não existe. Não existe raça negra, raça vermelha, raça não existe. Geneticamente falando, só existe uma raça, é a raça humana. Isso já foi provado, não existe raça. Se é dessa raça, não, só existe uma raça humana. Então, existem as barreiras raciais, sociais, culturais, econômicas, que separam as pessoas. As pessoas vão sendo separadas, por isso separadas. Quando Paulo diz que Jesus destruiu, está dizendo, acabou essas barreiras. As barreiras que separam as pessoas deveriam acabar. Nós deveríamos ser, Jesus já destruiu. Nós não devemos erguer mais muros que separam as pessoas. Vai esse. Não, agora é tudo um povo só. É igual lá no culto indígena. Coisa linda você ver cantar cânticos em Guarani, em português, e todos cantando. Você vê os índios cantando, é maravilhoso, a língua deles, eles cantando, orando, e nós cantando e orando em português, e lindo. Aí foi o presbítero mais antigo da igreja lá, 58 anos de presbítero, foi lá na frente, já está com 89 anos, foi lá na frente, recebeu uma homenagem. Aí ele tomou a palavra e ele falou assim, eu quero saudá-los de tudo, eu vou saudar vocês em Guarani. Ele falou em Guarani. Eu vou saudar agora em Terena. Aí falou em Terena. Eu vou saudar em português. Ele falou em português. E aí, para esnobar, o presbítero falou, agora eu quero saudar vocês em inglês. E falou em inglês. Aí todo mundo aplaudiu o cara, aplaudiu ele. E aí, aquele índio lá, ele fala mais idioma do que nós. Ele sabe mais do que nós. Sabe, vários idiomas. E aquele momento daquele culto está dizendo, as barreiras que separam os povos foram derrubadas em Cristo Jesus, e agora só há um povo, o povo lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Agora não há mais diferença entre pessoas, entre tribos, raças, não há mais diferença. Por isso que lá em Apocalipse, João viu que de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, virão adorar o Cordeiro de Deus, que o Senhor vai salvar a gente de todas as tribos, virão adorar o Senhor. Então agora na igreja de Jesus, nós não podemos erguer mais barreiras, muros que separam as pessoas, amém? Nós não podemos mais olhar as pessoas e falar assim, esse tipo de povo, essa raça, essa gente, não, agora só tem um povo, só tem uma família, é a família de Deus, e nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, o que o Espírito Santo derrubou ali? A barreira do idioma. Todos falavam, todos entendiam a mesma língua, a língua da grandeza de Deus, para dizer agora no povo de Deus, na igreja de Deus, todos falam a mesma língua, a língua da glória de Deus. Não tem mais barreiras, não tem mais separação. Amém? Então isso serve para nós. Nós temos um monte de preconceito, um monte disso, de barreiras, isso daqui, daquilo outro. Deveria acabar com tudo isso. Deveria acabar em nome de Jesus. Tem um americano que escreveu um livro, aí tem o lado negativo de americano, escreveu um livro também, influenciou muita gente. Ele dizia que as igrejas deveriam ficar dentro do seu grupo. Ele fala, seria melhor para a igreja evangelizar e crescer se tivesse uma igreja só de branco, uma igreja só de negro, uma igreja só de rico, uma igreja só de pobre, e o cara escreveu esse livro assim, para não cruzar barreiras, porque aí é mais fácil o rico evangelizar rico, pobre evangelizar pobre, branco evangelizar branco, e muita gente acreditou nisso, nessa ideia. Então nos Estados Unidos tem, e às vezes no Brasil também tem igreja que é só de um tipo de pessoas, outro tipo não entra aqui. Na igreja de Jesus não, é para todo tipo de pessoas, é para todas as gentes, né? Aí lá no meio no culto lá na Missão Caió, achei muito legal, tá aquele povo lá, aí dali a pouco cantando, aí entrou uns cachorros, foi lá no meio das meninas lá, as moças cantando e os cachorros passando perto dela, e passaram na perna. Eu fiquei pensando, mas até os cachorros vieram louvar a Deus aqui no meio dos índios, os cachorros louvando ao Senhor, e até eles glorificam a Deus, e a porta da igreja está aberta até para os cachorros, deixa eles louvarem a Deus, junto aqui conosco, não é? Porque todo ser vivo, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? A igreja é essa casa de Deus, para todos os povos, sem distinção e sem separação. Eu vou concluir lendo
Esse texto, na mensagem do Eugene Peterson, esse texto inteiro, nós vamos ler aí. Por isso, não menosprezem esse presente. Ainda ontem, estranho aos caminhos de Deus, vocês não faziam ideia de nada disso, não conheciam o básico a respeito de como Deus age, nem sabiam quem era Cristo, não conheciam a rica história das alianças e promessas de Deus vivida por Israel, nem desconfiavam do que Deus estava fazendo no mundo. Agora, por causa de Cristo, que morreu da forma que morreu, derramando o seu sangue, vocês que estavam excluídos de tudo isso, agora participam de tudo. O Messias ajustou as coisas entre nós, e por isso agora estamos juntos nisso, tanto os inimigos não judeus, quanto os judeus que são de dentro. Ele derrubou o muro que usávamos para manter-nos separados. Ele revogou o código da lei que se tornara tão cheio de pormenores e notas de rodapé que mais atrapalhava do que ajudava. Então ele começou de novo. Em vez de continuar com dois grupos de pessoas separados por séculos de animosidade e desconfiança, ele criou um novo tipo de ser humano, um novo começo para todos. Mas Cristo nos uniu por meio de sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês, que não são judeus, e também aos judeus que já conheciam Deus. Ele nos tratou como iguais e nos fez iguais. Por meio dele compartilhamos do mesmo Espírito e temos igual acesso ao Pai. Não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino, como exilados. Este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra. Não são mais estrangeiros nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino, com todos os direitos que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa, e nela Ele usa todos, independentemente de como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação, agora usa vocês, colocando-os como que pedra por pedra, um santo templo construído por Deus, todos nós, nele incluídos, um templo onde Deus está de fato em casa. Amém. Deus está em casa em nós, e nós estamos em casa em Deus. Fique à vontade, essa é a casa de Deus, nós e o Senhor, e nós somos essa família de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Eu queria orar nesse instante, para que as barreiras que nos separem caiam por terra. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus criou um novo tipo de ser humano, os que servem a Jesus. Não há branco, nem negro, nem vermelho, nem índio, nem judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem mulher, nem homem. Já não há mais as barreiras que nos separam, as barreiras que nós criamos, protestante, evangélico, presbiteriano, pentecostal, católico, tudo isso foi derrubado em Cristo Jesus. Somos um só povo nele, somos um só povo nele. Ore ao Senhor e fale com Deus e diga: Senhor, que eu possa abraçar os irmãos, como nós lemos, por causa da cruz de Cristo, que derrubou toda a inimizade, destruiu toda a inimizade, e nos fez agora uma família, um corpo, amigos, a casa de Deus aqui na terra. Ore ao Senhor e fale: Senhor, nos ajude a vivermos assim, sem separações, sem divisões, sem discriminações, sem barreiras, que possamos abraçar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Ore ao Senhor. Graças te damos, Senhor, porque nós, gentios por nascimento, incircuncisão por nascimento, fomos feitos teu povo, a tua família, a tua nação, a tua casa, a tua igreja. Nós que estávamos longe, fomos aproximados.
Nós somos unidos no Senhor Jesus Cristo, e louvado seja o teu nome, porque o muro de separação foi destruído naquela cruz, o véu que separava foi rasgado, e nós temos livre acesso ao Pai, por meio do sangue daquela cruz. Nosso Deus, não nos deixe nós criarmos muros que nos separam, muros do coração, do preconceito racial, social, cultural, espiritual. Liberta-nos disso, ó Deus, e como lemos, que nós possamos abraçar como irmãos uns aos outros, como família, como povo de Deus, como casa de Deus aqui na terra. Que o Senhor nos ajude a vivermos assim, sem inimizades, sem porfias, sem facções, sem divisões, sem barreiras, mas unidos num só povo, num só corpo, o corpo de Cristo aqui na terra. Nos ajude, ó Deus, a não termos preconceitos, nenhum tipo deles, ó Pai. Nos ajude a amar os povos, as nações, nos ajude a amar aqueles que são diferentes de nós, mas que foram comprados pelo sangue de Jesus. Eu oro pelos povos indígenas, Senhor, tão discriminados, tão excluídos, tão marginalizados, que vivem nas periferias das cidades, que não conseguem emprego, não conseguem, ó Deus, se adaptar à nossa cultura. Tenha misericórdia desses povos, ó Deus, e abençoe os missionários, ó Deus, que pregam para eles, que os amas, que os servem, que cuida deles, aqueles meninos, ó Deus, órfãos, aquelas crianças abandonadas, os idosos que às vezes são abandonados. Cuida deles, Senhor, em nome de Jesus. E eu oro pelos missionários que estão dando a vida, que, ó Deus, abriram mão de tantas benesses do nosso mundo para viver ali naquele meio. Sustenta os teus servos, capacita, provê os recursos, enche o coração deles do amor de Cristo, ó Pai. Continue sustentando missionários em lugares terríveis desse mundo, ó Pai. Amando, pregando para aqueles que vivem à margem da sociedade, aqueles povos que vivem perdidos, ó Deus, que essa mensagem chegue até eles, aos africanos, indianos, os hindus, ó Deus, cheguem a eles, ó Deus, de que Jesus já derrubou o muro que separava, que Jesus já morreu por eles, que Jesus já reconciliou com o Pai, que essa mensagem chegue a todos os povos, que essa mensagem seja propagada, anunciada, proclamada até os confins da terra, a todas as nações, para que todas as tribos, povos, raças, línguas e nações venham adorar o Cordeiro de Deus, que derrubou o muro que separava. Aleluia. Faça isso, Senhor. Que a tua igreja continue sendo essa igreja que ora, que abençoa a tua obra até os confins da terra, até o mundo inteiro, ó Deus, em nome de Jesus, para que o mundo conheça o amor de Cristo Jesus e a sua salvação. Eu oro pelos judeus também, Senhor, que muitos deles estão crendo em Jesus como Messias, que essa obra continue a se propagar em Israel, os judeus de outros lugares do mundo, que conheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Messias enviado de Deus. Faça isso, ó Deus, no meio do teu povo, no meio das nações, no meio dos muçulmanos, ó Deus, no meio daqueles cristãos perseguidos, dos lugares em guerra, que a mensagem de Jesus Cristo continue sendo propagada. Em nome de Jesus eu oro, eu te louvo, eu te bendigo, eu te adoro, hoje e para sempre. Aleluia. Amém, amém, amém.